Chegou a hora da sua consulta marcada. 30% dos cânceres que afetam os homens são câncer de próstata. E além disso, esse é o tipo de câncer que mais mata homens. É por isso que a gente tem a campanha Novembro Azul, que é um momento em que a gente aproveita para falar sobre a saúde masculina. Por isso, o Consulta Marcada de hoje é um episódio especial para falar sobre Novembro Azul e câncer de próstata. Quem está aqui com a gente para ajudar nesse bate-papo é o Dr. Carlos Henrique Segal Júnior, que é urologista da Unimed Vitória. Carlos Henrique, seja muito bem-vinda ao seu consultório aqui por um dia. Bom, muito obrigado pelo convite. Eu me sinto lisonjeado em poder ajudar e participar desse programa. Agora, Carlos Henrique, 70 mil casos por ano até 2025 é a previsão do INCA em relação ao câncer de próstata aqui no Brasil. É muito, né, doutor? Eu queria começar perguntando para você, a partir de que idade um homem deve começar a se preocupar, buscar o médico regularmente para verificar a sua situação? Realmente é um número preocupante, são muitos homens que serão acometidos pela doença. A gente sabe que a partir dos 45 anos de idade, a próstata vai passando por transformações e, basicamente, a próstata vai tendo mais replicações celulares. E quando você tem essas replicações celulares com células normais, digamos assim, você tem um aumento da próstata, isso é uma hiperplasia benigna da próstata, que de benigno não tem nada, porque causa grandes impactos na micção desse senhor, né? E uma dessas células que porventura se replique, né, de maneira errada, digamos assim, uma célula defeituosa, pode começar um câncer de próstata. Então, 30% dos pacientes vão precisar de cuidar do HPB e a gente tem aí um 20% de chance do homem ter um câncer de próstata. Então, praticamente metade dos idosos, né, metade dos pacientes aí acima dos 45 anos vão precisar dos cuidados urológicos. Sim. Então, para começar, né, esse cuidado urológico com a nossa população, o que a gente indica é que se a pessoa tiver algum sintoma, algum sinal, né, de alarme, que vá imediatamente ao médico, independentemente de qualquer idade. Mas se ele estiver bem, se sentindo, né, bem e estiver normal, digamos assim, a partir dos 50 anos, para aqueles homens que não têm os famosos fatores de risco para o câncer de próstata e para aqueles que têm fatores de risco a partir dos 45. Vamos falar sobre fatores de risco, então. Quais são eles, doutor? Os principais fatores de risco que a gente tem hoje para o câncer de próstata é ser da raça negra, a história familiar, né, de câncer de próstata e obesidade. O senhor falou da raça negra, por exemplo. Homens negros têm mais chances de ter câncer de próstata, então... Sim, homens negros têm fator de risco, eles têm mais chance de ser acometidos pela doença. E uma informação importante que a gente teve agora no final do ano passado, no começo desse ano, é que a Associação Americana de Oncologia Clínica tem, inclusive, recomendado que se baixe a idade para o início do rastreamento nessa população. O que eles conseguiram identificar em quase 300 trabalhos, numa revisão que foi feita, é que os negros, eles têm o câncer, né? Quando eles vão ter o câncer, esse câncer aparece de 3 a 9 anos mais cedo do que os pacientes não negros. Então, eles vão sim ter eles... É um fator genético mesmo, Eles né? têm sim esse fator de risco, né? Esse aumento aí da incidência e pacientes mais jovens. Então, é recomendado que os negros nos Estados Unidos já façam, né? Já baixe a sua idade para o começo do rastreamento e que seja a partir dos 40 anos. Sim. Né? É um fator genético importante. Sim. Agora, doutor, vamos falar sobre sintomas. O que um homem pode sentir de diferente que faz com que ele tenha que procurar um especialista imediatamente? Então, o grande lance do câncer de próstata é a gente descobrir o câncer de próstata enquanto ele não sinta nada. A gente precisa de descobrir o câncer enquanto ele ainda é assintomático, que a gente fala. Por quê? Os pacientes que têm sintomas, os pacientes que sentem alguma coisa, muitas das vezes eles já têm cânceres que já estão mais avançados, aonde muitas das vezes a gente não vai conseguir dar o tratamento curativo que a gente espera, ou, se a gente conseguir isso, que o impacto do tratamento seja muito grande. Mas você me perguntou de sintomas, né? O que o homem pode sentir em relação,
né, ao câncer de próstata? É a presença de hematúria, que é o sangramento na urina por rupturas dos vasos, né, tumorais ali na próstata, sintomas de dificuldade para esvaziamento da bexiga por conta do aumento do câncer e fazendo uma compressão ali na uretra, e muitas das vezes dores ósseas, ou às vezes até fraturas, quando você já tem a metástase óssea, né? Fratura em qualquer parte do corpo, doutor. O principal sítio de metástase do câncer de próstata é osso, e ele acomete muito bacia e coluna. Entendi. Às vezes colo de fêmur, né? Então, às vezes um idoso ele pode ter o diagnóstico no momento em que ele foi no pronto-socorro por conta de uma fratura. Sim. Agora, Carlos Henrique, você tocou num ponto que é fundamental. Rastreamento é uma palavra-chave quando a gente fala de câncer de próstata, né? O que muda na vida de um homem quando ele descobre mais cedo o câncer? Que a gente fala que é o diagnóstico precoce, né? Olha, basicamente fazer o rastreamento traz benefícios em relação à queda da mortalidade. Não, quem faz rastreamento, né? Tem grandes estudos que mostram que pacientes que se submeteram a rastreamento por mais de 20 anos têm 50% menos de mortalidade por câncer de próstata. Pacientes que fizeram, no mesmo estudo, né, que fizeram esse rastreamento, eles têm 50% menos de chance de doença metastática. E uma coisa muito interessante, pacientes que são submetidos ao rastreamento do câncer de próstata, eles também morrem menos de outras doenças. Por quê? Está aí a importância do Novembro Azul. Quando você está preocupado com a próstata e você vai ao médico, você tem a oportunidade de aferir sua pressão, de ver sua glicemia, de ter uma orientação sobre cessar vícios, sobre prática de exercício, tomar sol, emagrecimento. Então, você melhora outros fatores também, principalmente fatores que influenciam no aparecimento de doenças cardiovasculares. Então, você reduz aí de 25% a 30% também mortalidade por outras doenças. E ganha qualidade de vida, né? Que é o Sim, principal. claro. E falando em qualidade de vida, isso é uma questão muito importante para nós. Por quê? Quando você descobre o câncer de próstata numa, num estágio mais precoce, né, você dá para esse paciente mais chance de cura. Se você descobre o câncer de próstata no estágio inicial, né, num paciente que a gente chama de baixo risco de progressão, esse paciente ele tem mais de 90% de chance de ficar curado. Ao passo que se você já descobre um paciente já metastático, por exemplo, esse paciente ele não vai ficar curado. Qual que é o principal tratamento dele para o câncer de próstata nesse estágio? É fazer o bloqueio hormonal. A gente impedir que a testosterona dele, né, aumente ou diminua a testosterona de fato. Então, a gente sabe que o homem tem um nível de testosterona aí que vai aproximadamente aí de 250 a 850, 900, né, de testosterona. Quando você faz uma castração, por exemplo, bloqueio de câncer de próstata, esse paciente ele tem que ficar com a testosterona menor que 30. Então, você está tirando testosterona e isso impacta diretamente na qualidade de vida desse senhor. Sim. Não só na qualidade em termos de cognição, de trabalho, de capacidade de trabalho, né? Mas também a gente está falando mesmo de perda de musculatura, impacto cardiovascular. Então, quando você tem um câncer já mais avançado, também é qualidade de vida que você está perdendo. Sim. Vamos esclarecer para os homens, então, como é que é esse rastreamento, doutor? Quando o homem chega num consultório, que tipo de exame que ele vai fazer? Como é que é essa abordagem? Bom, todo homem vai passar por uma consulta médica. Nessa consulta vai ser abordado vários itens, né, da saúde dele, mas focado na próstata, a gente vai fazer o exame, né, o exame digital da próstata. O exame digital da próstata ele é um exame simples, um exame rápido, um exame indolor, e ele é o jeito mais eficaz, mais barato e mais rápido de você ver se a próstata tem alguma alteração. E o PSA, que é um exame de sangue, né? Então, o rastreamento, a gente faz o exame digital da próstata e o PSA. Se algum desses exames estiverem alterados, né, aí a gente tem uma suspeição do câncer e a gente prossegue nos meios propedêuticos para que a gente faça o diagnóstico. Mas o diagnóstico avançou muito, né, doutor? Como a gente estava conversando aqui antes da gravação. Nos últimos anos, a gente teve um avanço grande de todas as etapas, né, do tratamento do câncer de próstata e o diagnóstico também.
Por exemplo, hoje quando a gente tem um PSA mais elevado e você fica na dúvida de fazer ou não fazer uma biópsia. Já no laboratório, já em exame de sangue, a gente tem um exame novo, chama-se Índice de Saúde Prostática. Esse exame ele vai medir 3 PSAs, PSA total, PSA livre e uma outra fração para o PSA2. Esses 3 valores eles entram num algoritmo matemático e a gente sabe se o paciente tem uma baixa, intermediária ou alta probabilidade de câncer. Então, isso pode, às vezes, evitar ou favorecer a indicação de uma biópsia, Que é um procedimento mais invasivo. que é um né, doutor? procedimento mais invasivo. E na biópsia, a gente tem também outras evoluções. Por exemplo, a gente associar, antes da biópsia, a realização da ressonância nuclear multiparamétrica da próstata. A ressonância ela vai me dar exatamente aonde que está o nódulo, aonde que está a lesão. Assim eu consigo, como se fosse num mapa ou num GPS, quando eu faço a fusão de imagens, focar E e diretamente naquele ponto, né? diretamente aonde eu tenho que retirar os fragmentos da próstata. E aí a consequência é menor, né, doutor? Aí Menos invasivo. a chance do diagnóstico é muito maior, porque antigamente eu poderia ter, às vezes, um falso negativo, porque o câncer de próstata ele é um nódulo no meio da glândula, e é como se fosse um ovo frito no prato. A gema do ovo é o câncer de próstata, e às vezes a agulhinha pegava um pedacinho do prato, pegava um pedacinho da clara, e não dava o diagnóstico. Agora, com a ressonância, eu consigo focar na gema. Eu sei aonde que está a gema. Então, eu vou atrás dela. E a melhoria também, em relação à biópsia, foi na retirada dos fragmentos. Anteriormente, a gente utilizava a via transretal para a retirada desses fragmentos e hoje a tendência é que a gente passe para a via transperineal. A biópsia transperineal, ela evita o sangramento, né, das veias ali do plexo hemorroidário, evita as infecções, porque a agulha não tem contato com o intestino, e ela me parece também que por conta da introdução, da angulação da agulha, ela é mais assertiva do que a biópsia transretal. Então a gente tem várias evoluções. E hoje em dia eu falo mais ainda que a gente evoluiu o diagnóstico e evoluiu o tratamento, mas o que é a grande discussão do urologista é a evolução na percepção de quem que deve ser submetido ao tratamento. Hoje não basta você saber que tem câncer de próstata para você sair tratando. É preciso saber se você vai ter benefícios com esse tratamento e qual é o melhor tratamento para você. Isso depende da idade, da gravidade do câncer. Isso depende do estadiamento da doença, isso depende do paciente também em relação à idade e das condições físicas dele. Porque, por exemplo, hoje o principal meio ou a principal ferramenta de um tratamento cirúrgico da próstata é a cirurgia robótica. Mas se o paciente, por exemplo, ele não tem uma condição cardiovascular que vá suportar aquela cirurgia com segurança, esse paciente ele tem que fazer outro tratamento. Então a gente opta pela radioterapia, por exemplo, que é também tão eficaz nos casos iniciais quanto a cirurgia. Então a gente tem um manejo grande, não só do diagnóstico, mas também do tratamento, sabe? Mas essa percepção do cuidar do câncer de próstata é que eu acho que tem avançado muito entre nós urologistas e a gente tem aprendido com esses últimos anos quem realmente precisa de tratamento e qual tratamento que a gente vai indicar. Eu acho que isso que é o bonito da urologia e isso que é o prazeroso de sair de casa. Nenhum paciente é igual ao outro. Sempre a gente tem um desafio novo no consultório todos os dias e o tratamento ele é individualizado. Que bacana, doutor. A gente está chegando no final do podcast, mas eu acho Mas que já? é rápido demais, né? Mas eu acho que tem um assunto que a gente não pode deixar de falar. Que existe uma vida, mesmo após o câncer de próstata, né, doutor? O que a gente pode falar para os homens? O que eles podem esperar depois de um tratamento? Olha, a principal coisa que eu gosto de deixar de mensagem é o seguinte: quanto mais cedo você descobrir o seu câncer, maior é a chance de você ficar curado e melhor é o impacto que você vai ter de tratamento no seu organismo. Mas pensando em impactos de tratamento e os principais pontos
né, desse impacto, eles se relacionam com o controle da urina e com a manutenção das ereções, hoje a gente consegue fazer o manejo dessas complicações. Então, se você, por exemplo, fez seu tratamento de câncer de próstata e ficou com disfunção erétil, a gente tem medicações, a gente tem terapias intracavernosas, a gente tem dispositivos a vácuo para manutenção das ereções. E, no final, a gente ainda pode pensar na colocação de uma prótese peniana. Então, aquele senhor que não quer deixar de ter relação, ele vai ter relação. É só ele seguir os passos adequados da sua reabilitação e da sua recuperação. Assim é como também o controle da urina. A gente também tem recursos para tratar isso. Porém, o que é mais importante, quanto mais cedo você descobre o câncer de próstata, menos impacto você vai ter. E hoje, com as ferramentas que a gente tem, quando eu comparo a cirurgia robótica com as outras cirurgias, essa parte funcional, a gente tem menos de 1/3 das complicações que a gente tinha no passado. Então, foi um baita de um avanço para nós. É muito avanço, né, doutor? Carlos Henrique Segal Júnior, urologista da Unimed Vitória, muito obrigada pela sua participação, por trazer informações tão importantes para que a gente consiga fazer esse alerta para os homens que vai além do câncer de próstata, né, doutor? É falar de saúde de forma geral. Então, agradeço muito a sua participação. Eu que agradeço estar aqui e estou à disposição. A gente finaliza por aqui mais um episódio do podcast Consulta Marcada. Te espero no próximo episódio. Nos vemos na sua próxima consulta marcada.